Segunda Crônicas, capítulo 34, quem encontra o livro da aliança, encontrou um tesouro. Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por 31 anos. Fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, começou a buscar a Deus, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens, derrubaram os altares de Baalins, despedaçou os altares de incenso, reduziu a pó os postes sagrados, as imagens, os ídolos de metal, e espalhou seu pó sobre os túmulos daqueles que lhe ofereceram sacrifícios. E depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares e purificou Judá e Jerusalém. Também fez o mesmo nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão e Naphtali. No 18º ano de seu reinado, enviou Safã, filho de Azalias, e outros para restaurarem o templo do Senhor. Recolheram prata e ouro das tribos e entregaram nas mãos do sacerdote Ilquias para a reforma do templo do Senhor. E com esse tesouro, ele pagava os carpinteiros, os pedreiros e todos os trabalhadores do templo. Os trabalhos eram inspecionados pelos descendentes de Coate. Os levitas que tocavam instrumentos eram encarregados dos operários e supervisionavam a obra. Outros levitas eram secretários, porteiros e oficiais. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo, eis que Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado a Moisés. Ele então comunicou ao secretário Safã que levou o livro ao rei, que ao ouvir as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu ordens a Ilquias, Aicã, Safã e Asaías que fossem consultar ao Senhor por ele e por Israel, porque ele entendeu imediatamente que a ira do Senhor contra eles devia ser muito grande, já que os antepassados tinham desobedecido às palavras do Senhor e não agiram segundo o que estava escrito no livro. Então foram falar com a profetisa Hulda, a mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, que lhes disse que o Senhor mandava dizer que traria uma desgraça sobre aquele lugar e sobre seus habitantes, com todas as maldições que estavam escritas naquele livro, porque eles tinham abandonado ao Senhor, queimado incenso a outros deuses e provocado a ira do Senhor por meio dos ídolos feitos pelas mãos dos homens, mas que o Senhor pouparia a Josias, o rei de Judá, porque o coração dele se abriu e se humilhou, e rasgou suas vestes e chorou na presença dele. E por isso ele morreria em paz, e os olhos dele não veriam toda a desgraça que viria sobre aquele lugar e sobre seus habitantes. O rei então ouviu aquelas palavras, reuniu a todos no templo, do maior ao menor, e leu em voz alta as palavras do livro da aliança, que fora encontrado no templo do Senhor. Ele fez uma aliança com o Senhor, comprometendo-se a segui-lo e obedecê-lo de todo o coração e alma, para cumprir os decretos daquele livro. Depois, ele fez com que todos fizessem o mesmo em Jerusalém e em Benjamim. Ele retirou todos os ídolos de todo o território dos israelitas e obrigou a todos em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Talvez o livro do Senhor esteja perdido em algum lugar aí da sua casa, talvez empoeirado,
ou aberto e até amarelado lá no Salmo 91. Mas o tempo é de abri-lo, lê-lo, meditar nele, voltar-se de todo o seu coração a ele, porque nele, neste livro, estão escondidas todas as riquezas que você precisa encontrar para ter uma vida de paz e sossego na presença do único que é o dono da paz, o Criador de todas as coisas, o seu Criador. Não espere até que te alcancem as maldições que estão lá escritas e determinadas a todos que se afastam dele ou que o deixam empoeirado e abandonado numa gaveta ou em algum canto da sua casa. É tempo de lê-lo, proclamá-lo em alta voz a todos aqueles que de coração sincero estiverem prontos para recebê-lo, lê-lo, ouvi-lo e temê-lo. Seja um imitador desse rei chamado Josias, que trouxe de volta a Israel o temor e a obediência às leis que ali foram escritas, para eles e para cada um de nós. Vamos prosseguir então, conhecendo e obedecendo, dia após dia, o livro da lei, o livro da aliança, a Bíblia Sagrada, com a qual o Senhor nos presenteou, para guiar nossos passos e guardar nossos corações de pecar contra Ele. Amém? Corre lá e abre ainda hoje essa preciosa palavra e deixe Deus falar com você. O privilégio é só seu. Um abraço e até amanhã.